Aí você me dá um ok quando entrar no ar? Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um Sustentabilidade Pod, o seu podcast sobre desenvolvimento sustentável. Eu sou Ludmila Araújo, estamos aqui sempre às terças-feiras, das 19 às 20 horas, falando sobre desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e desconstruindo esse conceito para que a gente perceba que as questões ambientais, socioambientais, elas estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que a gente imagina. E hoje, o episódio de hoje, ele vai falar sobre uma temática que é muito importante. Se nós estamos aqui nesse momento conectados virtualmente, assistindo pelos mais diversos portais da Mega Rádio VCA, seja pelo portal da Mega Rádio, seja pelo canal do Facebook, seja pelo canal do YouTube, é porque alguma coisa está nos alimentando as estruturas. Claro que além da nossa alimentação ser importante, para que tudo funcione hoje na nossa sociedade, a gente precisa cada vez mais da chamada energia elétrica. E para tudo que a gente usa, e principalmente nessa nossa atual sociedade, cada vez mais nós estamos consumindo mais energia. E aí a gente precisa pensar, de onde vem essa energia? Essa energia gera impacto? Será que a gente pode utilizar outras formas de energia? Será que a gente precisa mudar a forma de energia que a gente tem hoje? Então, para falar um pouquinho sobre energia limpa e transição energética, eu vou chamar para fazer esse bate-papo com a gente aqui o Diego Andrade. Boa noite, Diego, seja bem-vindo. Boa noite, Ludmila, é um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir com o bate-papo que realmente vem agregar aí para o nosso ouvinte. Com certeza. Gente, o Diego, ele é engenheiro eletricista, formado pelo Instituto Federal da Bahia, né? É uma casa que também me formou enquanto técnico em meio ambiente e de grande referência aí para a nossa região, né? Para o nosso país. Ele também é especialista em energia solar fotovoltaica e ele é sócio e fundador da DBA Engenharia e da SolarKill Energia Solar. Então, assim, know-how e expertise aí nós temos também com a presença do Diego para enriquecer esse bate-papo da gente. Diego, antes da gente começar a falar, eu gosto sempre de tratar um pouquinho, como todo mundo que acompanha aqui o podcast, sabe que a gente sempre associa a Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como sempre quem está assistindo o podcast pode ser o primeiro podcast a estar assistindo, eu gosto sempre de fazer um resgate, né, para que os ouvintes, para quem esteja nos acompanhando, possa também entender o nosso contexto. Então, pessoal, a gente tem hoje uma agenda ambiental global vigente, estabelecida no âmbito da Organização das Nações Unidas, que é a chamada Agenda 2030, que foram estabelecidos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que possam, né, ser um norte para nós caminharmos para um futuro mais sustentável. Recentemente, tive a grata oportunidade da semana passada estar em Brasília, a convite da própria ONU, junto com o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha e da Escola Nacional de Administração Pública. Gostaria de, desde já, aqui agradecer a participação para participar e contribuir no workshop, né, do lançamento do Relatório Global de Desenvolvimento Sustentável para a América Latina e Caribe. Foi uma excelente experiência. Mais para frente a gente conversa um pouquinho sobre essa temática. Então, dentro dos 17 objetivos que a gente tem um objetivo. A gente vai do objetivo 1 ao objetivo 17, né? Fala ali desde educação, saúde, infraestrutura, inovação. E a gente tem um, que é o ODS 17, que fala sobre energia acessível e limpa, que é justamente com o objetivo de garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todas as pessoas. E aí, quando a gente fala de objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente fala que a gente tem os 17 ODSs e cada ODS tem metas, cada objetivo tem metas. Dentro do ODS 7, a gente tem 5 metas, que já a gente fala sobre uma delas, que a gente vai fazer o link aqui com o que a gente vai falar. Pessoal, hoje a gente vive muito numa chamada ebulição climática. Será que a gente já parou para pensar o que ebulição climática, aquecimento global, mudanças climáticas tem a ver com o nosso dia a dia? Com as altas temperaturas, com as constantes mudanças e o que isso deve ter a ver com energia também. Então, a gente vai conversar mais pra frente, junto com o Diego, sobre as matrizes elétricas, né, as matrizes energéticas que a gente tem hoje no planeta e, em especial, aqui no Brasil. Então, a gente sabe que grande parte das matrizes energéticas do mundo, eles são de fontes de combustíveis fósseis. Então, quando o mundo está consumindo energia,
está gerando poluição atmosférica, queimando, né, muitas vezes carvão e gerando gases de efeito estufa, que intensificam toda essa questão das mudanças climáticas aí que a gente está vivendo. Então, por isso que muitas vezes a gente está sentindo aí na pele, literalmente, todas essas alterações. E aí, Diego, a gente começa a falar um pouquinho sobre o que será que a energia tem a ver com aquecimento global? Será que a gente for pensar assim um pouquinho, né? Pra gente falar de um podcast sobre energia limpa, transição energética, essas mudanças climáticas que a gente está vivendo, a gente consegue fazer algumas conexões? Com certeza. A matriz elétrica, ela tem uma pequena diferença da matriz energética. Vamos então, lá. esse é um conceito interessante para a gente trazer aqui. Quando a gente fala de matriz energética, é tudo que usa energia para se movimentar, inclusive a mobilidade, Sim. que a gente tem hoje uma mobilidade ainda muito dependente de combustíveis fósseis, o movimento da indústria, a fonte energética da indústria, assim como tudo que gera movimento, tudo que gera e porventura utiliza energia. Quando a gente fala de matriz elétrica, a gente está falando de fontes de geração de energia. Então esse é um ponto interessante porque quando a gente pensa em matriz energética, o Brasil, apesar, aí falando um pouco de Brasil em relação ao mundo, apesar de ter uma das matrizes mais sustentáveis e renováveis do mundo, ainda é muito dependente na matriz energética de combustíveis fósseis e fontes que não são renováveis. E quando você fala de poluição, quando você fala de efeito estufa, o grande vetor de geração de gases que geram efeito estufa é, de fato, a nossa matriz energética mundial. O mundo ainda depende muito de fontes não renováveis e que geram poluição. A gente está falando aí de aproximadamente 70% do que é gerado em energia no mundo, ou que é utilizado em energia no mundo, ainda são de fontes não renováveis, que, enfim, combustíveis fósseis, carvão e outras fontes que realmente geram muita poluição. Então, com certeza, a energia é um dos grandes vetores para geração de gases do efeito estufa, a poluição e tudo que a gente, enfim, ouve falar em relação a tudo que isso gera de consequências negativas para o mundo. Por outro lado, a gente também percebe uma evolução muito grande nesse sentido. Nesse sentido, né? Então, assim, quando a gente fala que o Brasil, você conseguiu explicar muito bem essa diferença. E aí, quando você fala que o Brasil, ele é uma das grandes, assim, referências, um dos países que mais tem energia limpa. Como é que, assim, só para quem está nos ouvindo, assim, o que seria considerado energia limpa? Nossa grande matriz hoje, pelo menos durante muitos anos, foi a chamada matriz hidrelétrica, né? Que tem a ver relacionada à energia relacionada pelo movimento das águas. Como é que a gente consegue estabelecer um pouquinho essa compreensão, Diego? Perfeitamente. A matriz energética brasileira, já falando de matriz de geração de energia elétrica, de fato ela é uma das mais renováveis do mundo, porém sempre muito dependente dos rios, da nossa matriz hídrica. Isso vem sofrendo algumas mudanças, inclusive de pouco tempo para cá, na última década, de forma mais expressiva. Então o Brasil, que em meados de 2015 ainda dependia mais de 70% da fonte hídrica, hoje vem reduzindo também com fontes renováveis. Então o Brasil, de fato, é uma referência para o mundo em geração sustentável, em geração renovável. Hoje, um dos grandes vetores de crescimento da matriz energética é o eólico e também o solar. O solar, que é inclusive onde a gente tem uma atuação relevante aqui em nossa região, vem crescendo de forma expressiva na última década, principalmente em função de leis e normas que permitiram o uso em larga escala da matriz solar.
fotovoltaica mais especificamente. Então, a gente está falando aí de uma fonte que, meados de 2015, praticamente não existia no Brasil e hoje já ocupa aí o segundo lugar na matriz energética. Então, é um crescimento bastante expressivo, é um crescimento exponencial e a tendência é de ser cada vez mais explorado em função do potencial que o Brasil tem para essa fonte. Para essa fonte, né? E são duas observações que eu acho interessantes, Diego, quando a gente fala sobre isso. Que, apesar do Brasil ser um dos líderes em ter fontes limpas, ainda assim a gente sofre a consequência indireta, se assim a gente pode dizer, dos outros países que têm fontes oriundas de queima de fósseis, né? Por quê? Essa questão da alteração climática. Então, se a nossa matriz, que até então em grande parte era água, e a gente está vendo hoje essas alterações de regimes pluviométricos, né, das próprias instabilidades das estações do ano. Então, muitas vezes não abastecem os reservatórios na proporção que a gente precisa para a geração da energia, né? E aí, quando você fala de energia renovável, da eólica e da solar, é interessante, porque quando você fala que é recente, se você for pensar, né, quando você fazia uma viagem ali para a região inicialmente de Guanambi, né, então assim a gente via ali aqueles aerogeradores, né, que são aqueles grandes cataventos que a gente chama no popular, e como isso expandiu, né? E eu lembro que na época eu cheguei a dar aula no IFBA, no ano de 2010, eu fui a professora substituta lá do IFBA, e aí a gente falou um pouquinho sobre isso e estava começando o Complexo Eólico Alto Sertão 1 e 2. Então, assim, foi acho que um dos primeiros complexos da região. E eu lembro que a estrutura estava toda pronta, mas ainda não tinha uma tecnologia para fazer a ligação com a transmissão. E aí esse parque ficou parado muito tempo, então foi até um projeto de estudo lá de trabalho dos meninos. E aí quando a gente olha hoje, vê como isso expandiu, né? A gente tem até na região de Brumado, né? Que o pessoal fala que Brumado, né, como se fosse ali tá num vale, com temperaturas quentes, que a gente nem imagina que pode ter um potencial hídrico, mas nos seus platôs ali acaba tendo um potencial hídrico. Quando a gente vê na televisão o Nordeste, né? A região costeira do Nordeste, ali Ceará, Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte tem uma contribuição muito grande, né? Muito relevante. O Rio Grande do Norte, junto com a Bahia, são os maiores produtores de energia de fonte eólica. E o Nordeste, ele é um vetor muito pujante de crescimento de fontes renováveis, tendo em vista todo o potencial eólico e solar. A costa do Nordeste é um dos maiores potenciais eólicos do mundo em geração eólica. E o sertão, enfim, todo o Nordeste também é um dos maiores potenciais do mundo de geração solar fotovoltaica. E eu acho que um fato interessante e que contribui para esse vetor de crescimento é que o Brasil dificilmente, em função das leis, das regras ambientais, vai construir outro Itaipu. Acredito que não vai mais construir. Por conta do impacto ambiental, apesar de ser uma fonte renovável, gera um impacto muito grande, é uma área muito grande que é alagada para construir um Itaipu, precisa de armazenar muita água. Novas hidrelétricas vão surgir, muito mais no conceito de fio d'água, ou seja, é uma área muito menor que se alaga para gerar energia, enquanto tem fluxo de água, está gerando. Se o fluxo diminui, você também diminui a geração. E quando a gente fala da fonte solar e eólica, ainda traz um conceito e uma estrutura e uma infraestrutura interessante, que é uma fonte de crescimento rápido. Então a gente está falando, como eu trouxe o dado aqui, 2015 praticamente não existia solar no Brasil. Hoje a gente está falando de 34 gigawatts de solar instalado. Então, isso representa 2,5 Itaipu de potência instalada. Né? E aí o grande desafio, lógico, como você trouxe a informação lá dos parques de Guanambi e Caetité, é a infraestrutura. Então, a infraestrutura precisa acompanhar esse crescimento da fonte de geração, que no caso do solar é ainda mais simples porque você consegue modular mais.
Diferente do eólico, que tem regiões muito específicas com potencial de geração, o solar ele é muito mais abrangente e varia pouco de uma região para outra. Então você consegue modular mais próximo dos pontos que há uma infraestrutura já construída e estabelecida para fazer a conexão dessa usina e, enfim, a fluir, que essa energia venha a fluir, ser utilizada aí pelo nosso sistema elétrico, pela população. E que chegue, né, a todas as pessoas de forma, né, confiável e também a um custo mais barato, né? E aí, Diego, quando a gente fala assim sobre... toda vez que a gente está falando sobre sustentabilidade, eu gosto sempre de resgatar para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, acompanhando, o que isso tem a ver com o meu dia a dia, né? Então, a gente já falou assim, igual você falou, da onde vem a energia, e aí a gente fala também sobre aonde a gente consome energia e a gente precisa de transição. O que eu posso dizer é o seguinte: quando a gente fala sobre as alterações climáticas, a gente sabe que uma das grandes emissões de gases de efeito estufa, né? A gente tem as fontes de energia e o Brasil, apesar de ser, né, que tem, né, uma das energias mais limpas, também contribui para as emissões atmosféricas, né, para o impacto das emissões atmosféricas, principalmente nas indústrias e na nossa mobilidade urbana, né, nos nossos veículos automotores aí, seja de carro, de ônibus. E aí a gente começa a ver aí, inclusive através até da SolarKill, né, a sede da SolarKill, quando estava construindo, você passa em frente ali, aí tem autoposto elétrico, né? Eu já tive a oportunidade de viajar para outros lugares, e aí quando eu fui à Espanha, isso foi em 2019. Aí eu visitei uma cidade chamada Cascais. E aí, nas ruas de Cascais, você já tinha os carregadores. Estações de carregamento. E aí eu lembro que na época eu registrei uma foto, assim, compartilhei com as pessoas e falei assim, gente, olha que modernidade. E naquela época o Brasil parecia algo tão distante. E hoje na cidade que eu resido, você vê carros elétricos e você vê autoposto elétrico. E aí a gente vê também uma discussão muito grande nas grandes cidades que estão mudando as suas frotas de transporte público para veículos elétricos. Para a gente poder fazer essa conexão, né? Assim, se a gente tem hoje alterações climáticas acontecendo por conta das grandes emissões atmosféricas, as pessoas têm que entender que os nossos hábitos na sociedade impactam direta e indiretamente. E o poder público, por exemplo, né, na sua frota de ônibus, se consegue fazer essa transição da sua frota de veículos para veículos híbridos ou veículos elétricos, isso com certeza tem um impacto muito grande para esse processo aí, não tem? Perfeitamente. Eu achei muito interessante em outro episódio que eu assisti do seu podcast, falando sobre sustentabilidade, que às vezes a gente pensa que isso está distante, está nas grandes empresas ou está no nível governamental ou algo que é discutido através das organizações mundiais, mas mais do que nunca isso está se aproximando do nosso dia a dia. De fato, hoje a mobilidade elétrica tem se tornado uma realidade. Como você bem colocou, a gente acabou sendo pioneiro, fazendo um pouco do jabá aqui da nossa... A gente instalou uma estação de recarga lá na SolarKill, ela está disponível de forma gratuita para quem quiser utilizar. E as ações de sustentabilidade estão cada vez mais próximas e fazem parte do nosso dia a dia. E aí muita gente fala, poxa, mas isso é acessível somente para quem tem um poder aquisitivo maior. Isso tem se aproximado através de ações como, lógico, necessitam de uma atuação mais intensificada do governo para promover mudanças nesse sentido, como você bem colocou, a mobilidade urbana, o transporte público, precisa haver uma aceleração nesse sentido, na transição para veículos com zero emissão de gases, que, enfim, também são, com a matriz que nós temos, isso também favorece muito. Você está utilizando um veículo, falando sobre a mobilidade elétrica, você está utilizando um veículo de zero emissão que é carregado por uma matriz que também tem pouca emissão de gases. Então, esse é um movimento que a gente está vendo.
de algumas cidades no país, assim, o Paraná, por exemplo, é um dos estados que tem saído na frente nesse sentido, já tem boa parte da frota já é de veículos elétricos. A gente vai em São Paulo, a gente já vê também alguma coisa nesse sentido, mas lógico, isso é animador, porque até pouco tempo atrás a gente não via nada, mas é uma coisa que a gente também fica ansioso para acontecer logo no nosso dia a dia, e aí traz a sustentabilidade de forma acessível para qualquer pessoa. Enfim, utilizar um ônibus que utiliza energia com zero emissão de gases e é carregado por uma fonte renovável. E aí trazendo também para o acesso, que hoje já é muito mais fácil você ter acesso a um veículo eletrificado ou um veículo completamente elétrico. Você tem um acesso a uma fonte de carregamento sustentável e renovável, como é o caso da nossa loja, e essa infraestrutura que cada vez mais está acontecendo. Então isso está se tornando perceptível o quanto a sustentabilidade está nos abraçando, de certa forma, né? A gente pensa que está muito longe, mas está se aproximando, já faz parte do nosso dia a dia, e cada vez mais a gente vai ouvir falar desse termo e vai poder contribuir com a sustentabilidade de fato. E o que eu acho interessante, Diego, é porque assim, aí toda vez que a gente começa a ouvir falar sobre algo novo, sempre tem os prós e os contras em tudo. Nós somos seres que vivem na sociedade. Eu falo que a gente impacta o ambiente positivo e negativamente desde o momento que a gente ainda nem nasceu na barriga materna. Nós ainda estamos aí já impactando. E uma coisa que é muito importante é que hoje a gente tem um instrumento da ciência, da pesquisa, da inovação, da indústria. Então, quando começou o processo da energia, por exemplo, eólica e até a questão solar, muito provavelmente os aerogeradores, as turbinas, os motores, as placas fotovoltaicas de hoje são muito mais eficazes e menos impactantes do que as de uma década atrás. E muito provavelmente daqui a uma década, isso que a gente tem hoje também vai ter sido aprimorado. Porque toda vez que a gente fala um pouco sobre essa questão dessa transição energética, da mudança das frotas para carros com bateria, sempre também vem aquele questionamento: mas e a bateria? O tempo útil, a carga, os minerais? Mas é um processo de evolução. Então, quando a gente fala desse desenvolvimento, é bem interessante que a gente teve um podcast falando sobre economia circular, que é justamente você olhar para a indústria e fazer redesenhos daquele processo de produção com o objetivo de otimizar, né, esse processo. E aí, quando você fala, né, sobre essa questão de estar mais acessível, justamente a gente começa a ter essas legislações que, dentro desse processo de transição energética, a gente também tem uma palavra que está muito em moda hoje, muito em alta, que é a chamada descarbonização. E essa descarbonização, ela é precedida dos chamados Ds. E um dos Ds é da democracia, né? Para que essa energia limpa chegue a todas as pessoas, né? Então, há grupos de pesquisa, há grupos de coletivos que justamente pesquisam a construção de energias limpas numa perspectiva mais popular, para que, né, possa ter um acesso democrático aí para todo mundo. E aí, quando a gente fala um pouquinho sobre essa transição energética, né, é algo que, através das políticas públicas, a gente vê que não é só a indústria que está fazendo, não é só o setor econômico, né? Mas é igual a gente está falando, as políticas públicas, as pesquisas nas universidades, tudo isso acaba favorecendo esse ambiente para que a gente aí caminhe para um desenvolvimento mais sustentável. E aí eu achei interessante, quando eu estava vendo aqui as metas do ODS 7, que é a energia acessível e limpa, ela tem 5 metas. E a meta 7.2, porque assim, essa Agenda 2030 e os ODS, eles foram propostos no âmbito da Organização das Nações Unidas. Muitas pessoas acham que é uma agenda fechada, que os governos, os países têm que chegar e implantar ela da forma como veio. Mas existe todo um processo de internacionalização, de interiorização, de adaptação das metas. A meta, no âmbito das Nações Unidas, é, até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global.
Quando o Brasil, no ano de 2015, assinou o compromisso com a Agenda 2030, através do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, junto com um grupo de universidades e pesquisadores, eles reescreveram quase todas as metas. E olha que interessante, que casa muito com o que você falou logo no início. A meta no Brasil, a 7.2, enquanto a mundial é aumentar substancialmente, né, as energias renováveis, até 2030 manter elevada a participação de energias renováveis na matriz energética nacional. Então, justamente porque a gente já está com uma boa referência e o Brasil precisa manter e, claro, trazer mais eficiência, mais eficácia aí nesse processo de transição energética, né? E aí, gente, igual eu estava falando aqui sobre essa questão da descarbonização, né? A gente justamente fazer esse processo de diminuir o uso, né, de energias oriundas de combustíveis fósseis, de fontes de queima, para fontes de energias mais limpas, renováveis, como a eólica e a solar também. E aí, quando eu estava falando desse processo de descarbonização, desses Ds, aí eu vou reforçar aqui pra gente, que há várias teorias já da transição energética, né? De 3Ds, 5Ds, é igual os R's da reciclagem, né, Diego? Sim. Aí a gente tem o processo da transição energética, que a gente tem a descarbonização, a descentralização, que é justamente você conseguir produzir e distribuir essa energia, que é o que você estava falando, né? Como eu dei o exemplo de Caetité, lá de Guanambi, em que a gente fala sobre que era de difícil acesso à rede. Hoje, ela já está conseguindo incorporar, então, muito provavelmente, a energia que a gente está usando aqui hoje, ela está sendo alimentada por fontes renováveis, né? Perfeitamente. Eu percebi quando eu cheguei aqui ao prédio da rádio que inclusive tem energia solar aqui no prédio. Olha, é uma importante informação aí. Percebi. E quando você fala em descentralização, a gente chegou ao nível máximo de descentralização através da geração distribuída, que é a geração junto ao ponto de consumo. A geração em nossa casa, a geração em nossa empresa, a geração na indústria. Então, acho que é o máximo de descentralização que a gente pode encontrar, que basicamente você usa a rede da concessionária como uma referência ou, eventualmente, para injetar possíveis sobras, mas demanda o mínimo de infraestrutura de rede. E aí você tocou num ponto interessante também, que são os sistemas de armazenamento, que eventualmente vai levar energia para áreas que são muito remotas e tem evoluído muito junto com a evolução das tecnologias de armazenamento, as baterias de lítio, enfim, toda a tecnologia que há muito tempo era coisa que nos parecia muito distante, tecnologias de armazenamento em larga escala e que hoje também já estão se aproximando da nossa realidade. Então, fato muito interessante é que eu posso até trazer um dado aqui. Sim, fica à As vontade. tecnologias de armazenamento contribuíram muito. Inclusive, a gente acha que está muito distante e evoluíram muito agora durante a guerra da Ucrânia com a Rússia, certo. no momento em que a Rússia ela bloqueou o fornecimento de gás para a Europa, as tecnologias de armazenamento contribuíram muito para manter as casas aquecidas e manter, enfim, a estrutura energética da Europa. Então, isso fez a tecnologia evoluir muito e coisas que aparentemente chegariam à nossa realidade lá de 2030 em diante já está fazendo parte, a gente já está percebendo uma escala nesse sentido, desenvolvimento de tecnologias de armazenamento. E que muito provavelmente também, inevitavelmente, ou já chegaram ou estão chegando na nossa realidade também, mais próxima, local, né? E aí, dentro dessa processo de transição, né? A descarbonização, a descentralização, a digitalização, né? O desenho de mercado e a democratização, que eu achei muito interessante quando eu li, que é justamente com o objetivo de diminuir as desigualdades no acesso à energia sobre a produção de energias limpas, né? E aí, quando a gente fala sobre tudo isso, será que quem está nos acompanhando consegue entender essas conexões? Acredito que sim, né? Por que a gente está falando de energia
transição energética, energia solar, energia eólica, dentro de um podcast de sustentabilidade. Tudo que a gente consome hoje na sociedade. Hoje, todos nós temos um computador na mão, que são os celulares, Perfeito. que hoje, praticamente todo dia, você tem que recarregar. Então, tudo hoje na nossa casa está automatizado, né? A internet das coisas, então tudo demanda energia. Até a própria conexão de internet, a 5G, ela descentraliza, né, as grandes torres para pequenas torres com intervalos curtos, e tudo isso também requer cada vez mais a garantia de subsistência elétrica, né, de fornecimento elétrico. E aí a gente precisa mais do que nunca pensar, né, nesse processo de transição em fontes de energia que realmente sejam menos impactantes e mais acessíveis. E aí, quando você fala sobre a realidade aqui de Vitória da Conquista, Diego, como é que você enxerga hoje Vitória da Conquista, a região, o território, nesse processo de energias renováveis? Como é que nós estamos em nossa cidade? E aí, se você puder falar um pouquinho sobre a SolarKill e sobre a DBA? DBA Engenharia. DBA Engenharia, né? Que aí entra mais também na sua atuação profissional aí direta, para que a gente, na nossa cidade, a gente entenda como a gente também pode escolher. Você mesmo falou que aqui o prédio tem energia solar. E nas casas das pessoas, muitas vezes a gente acha que a gente tem que colocar estruturas, que é algo muito difícil. E a gente vai estar vendo que está popularizando, né? Então, se você puder explicar para a gente um pouquinho como funciona esse processo. Nós alcançamos agora, recentemente, um marco interessante, um marco que a gente comemorou bastante, de mais de 1.000 sistemas instalados. Sistemas fotovoltaicos. E mais de 70% desses sistemas estão aqui em Vitória da Conquista e a micro-região sudoeste. Isso é um fato que a gente fica muito contente em estar contribuindo com essa transição energética aqui de nossa região. A DBA, a gente brinca que é uma empresa do Brasil, porque a gente executa projetos e contribui com projetos em todo o Brasil. Inclusive, o nosso propósito maior é contribuir na geração de fontes renováveis em até 10 gigawatts até 2030. Nossa! Então, isso a gente quer contribuir com o projeto, a gente quer contribuir com a execução, a gente quer contribuir participando de alguma forma dessa transição energética a nível nacional. Então, está no nosso DNA, a gente nasceu com esse intuito enquanto empresas. Lá no início, quando ainda nem se falava em geração distribuída, a gente já trabalhava com eficiência energética, que também é uma forma de contribuir com a sustentabilidade. Ou seja, sim, se eu consumo energia para produzir algum determinado, isso na indústria, isso, enfim, de alguma forma eu consumo energia e eu consigo produzir aquele mesmo produto, aquele mesmo serviço consumindo menos, também é uma forma de sustentabilidade. Exatamente. Então, a gente nasceu lá em 2000, a DBA é uma empresa de 2014, mas a gente já atuava no mercado de energia, de eficiência, mesmo antes disso. E quando a empresa começou a atuar no mercado, pouco se ouvia falar em fonte solar, fotovoltaica, era uma coisa que parecia tão distante para a gente como a mobilidade elétrica parece hoje. E chegou também mais rápido do que a gente pensava. Então, a expectativa dos 30 GB que o Brasil tem hoje instalado era para 2050 em diante. Então, cresceu de forma exponencial, cresceu de forma muito rápida. E a gente acredita que a mobilidade elétrica também vai sofrer essa transição também de forma exponencial. Então, a gente já está vendo veículos elétricos aí quase a preço de carros populares, muito mais acessíveis, e que as pessoas ainda têm receio de migrar para a mobilidade elétrica, muito em função também da infraestrutura do Brasil, que ainda é precária. Então, poxa, você vai viajar daqui para Salvador, praticamente não tem nenhum posto de carregamento rápido. Então, esse é um dos desafios para essa transição, tá, da mobilidade. E Vitória da Conquista, ela está entre as cidades na Bahia que mais se desenvolvem nesse sentido.
o conquistense ele tem essa visão de sustentabilidade, tem essa visão de contribuir com o meio ambiente, de fazer essa transição energética e também de economizar. Por que não? Né? Então, além do fato de você contribuir com todo esse contexto socioeconômico, enfim, com fontes renováveis, limpas, de uma fonte limpa, você também tem o benefício de economizar e de tornar esse consumo, essa fonte, esse centro de custo na sua renda, nos seus gastos, de forma menos relevante. Então, a energia solar ela traz esse benefício também da economia e de você ter um retorno sobre o investimento de forma muito rápida. E como é que seria, Diego, assim, por exemplo, a pessoa que está nos ouvindo, se ela quiser, né, tanto por uma questão de consciência, quanto por uma questão de economia, que a gente sabe Perfeito. Que também é importante hoje em todas as famílias brasileiras. Perfeito. Através da DBA e também da SolarKill, como é que as pessoas conseguiriam ter acesso? Como é que funciona? Tem que ser um projeto? Nos explica um pouquinho. Então, basicamente, para o dimensionamento de vamos tratar de uma forma popular, de uma usina solar, basicamente o dado que a gente sempre considera como uma fonte primária de dimensionamento é a sua conta de energia. Sim. Tá? Então, a variável que a gente considera é o quanto o cliente consome e o quanto ele tem uma projeção de consumir. Muitos clientes, inclusive, investem já com uma determinada sobra, porque até aquele dia ele deixou de colocar o ar-condicionado, ou deixou de consumir um pouco mais, ou de tomar um banho um pouco mais confortável, porque tinha essa limitação em relação ao consumo de energia. Então, a conta de energia é um parâmetro para a gente dimensionar, lógico que tem outras questões técnicas, e basicamente é um projeto que implanta muito rápido, em torno de 40 a 60 dias você já está com sua usina gerando e trazendo todos os benefícios. E essa usina a pessoa ela pode ter na casa ou tem que ser num empreendimento maior, em algo assim? Como é que... Pode ter na casa, pode ter na empresa, pode ter no comércio e também pode ter em um local remoto para compensar em todas essas unidades. Então, esse é um outro benefício da geração distribuída. Que você havia comentado. Que é o que é chamado de autoconsumo remoto. Eu vou instalar minha usina, vou instalar meu empreendimento de geração em um determinado local para compensar em outros locais. Dentro de um mesmo território. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode ter ou um terreno, ou um sítio, uma roça, Perfeito. Uma fazenda, que ela queira instalar essa usina e compensar no seu consumo urbano dentro da sua residência ou do seu comércio. Consegue fazer isso também. Perfeito. A única ressalva para esse ponto é que esteja dentro da área de concessão daquela concessionária que lhe atende. Certo, que no nosso caso é a Coelba. No nosso caso é a Coelba. Isso, então em qualquer lugar da Bahia você consegue. Consegue. Não precisa ser exatamente dentro do município de Vitória da Conquista. Perfeito. Se a pessoa tiver uma outra propriedade, por exemplo, Barra do Choça ou Anagé, que são nossas vizinhas, ela também consegue fazer essa... Consegue tranquilamente. Isso é muito comum, inclusive, a pessoa ter uma área que está pouco explorada, você não consegue utilizar para fins do agro, enfim, ter uma plantação, ter uma criação de gado e instala lá sua usina. Inclusive, muitas das vezes é uma área que tem um potencial energético maior por estar um pouco mais para o lado do sertão, enfim. E acaba potencializando o investimento, gerando mais energia para abater ali naqueles pontos onde ele consome mais, né? Na casa, no comércio, enfim. Legal. E aí a gente consegue fechar direitinho esse ciclo, né? Que a gente tem as indústrias se transformando, a gente tem as políticas públicas se renovando, a gente tem a sociedade se tornando mais consciente, né? dos seus hábitos, tendo acesso a novas tecnologias. Aí quando a gente falou dos carros elétricos, eu tenho visto muito sendo veiculado na televisão, nas propagandas, a vinda do BYD para Camaçari, né? Camaçari. É BYD mesmo, né? Isso. Que é justamente, acho que traz carros elétricos que até então eram carros com preços
muito inacessíveis para a população, né? E hoje já está se aproximando um pouco mais. Na minha realidade ainda está um pouco distante, mas quem sabe futuramente a gente consegue ter a oportunidade, né, de fazer uso de um carro com a bateria elétrica, né? E aí algo que eu estava pensando aqui, que eu estava falando sobre... uma coisa que eu lembrei, gente, do nada aqui. Quando eu falei sobre a experiência da cidade de Cascais, que na verdade eu falei que foi na Espanha, mas Cascais é em Portugal, minha gente. Eu tive a oportunidade de conhecer esses dois lugares. E aí a gente, com o tempo, a gente vai envelhecendo e o tic-tac vai ficando um pouquinho mais lento aí com o passar dos anos. E aí foi lá em Cascais, em Portugal. Eu falei que tinha sido na Espanha, mas foi em Portugal que tinha essa experiência lá da conexão, né, dos autopostos. Diego, eu vi esses dias aqui, justamente no site do Ministério de Minas e Energia, né, há algumas notícias agora de setembro, que fala justamente sobre essas informações que você trouxe, né? Que o Brasil bate recorde de expansão da energia solar em 2023, né? Então, a gente está aí, a matriz elétrica brasileira chega a 84% de fontes, né, renováveis, e a capacidade instalada, prevista, agora no mês de setembro já alcançou a do ano inteiro, né? E teve um dado que eu achei interessante, que eles falam bem assim, que para 2023 o esperado era que o esperado que 2,8 trilhões de dólares sejam investidos em energia, sendo que mais de 1,7 trilhão é energia limpa. O que eu achei interessante é que de acordo com a pesquisa, para cada $1 gasto em combustíveis fósseis, 1,7 dólares é investido em energia limpa. E há 5 anos atrás, né, em 2018, essa proporção era de 1 para 1. $1 gasto em combustíveis fósseis, $1 gasto para energia limpa. E hoje a gente já tem quase que o dobro, né? De $1 para 1,7 dólares. Então, isso tem mostrado um cenário nacional e internacional de crescente. E Vitória da Conquista está participando desse processo, está em expansão aí. E quem tiver interesse, assim, de conhecer um pouco mais sobre as possibilidades de instalar uma usina, que a gente ainda fala usina, a gente acha que é uma coisa assim, né? De grandes proporções, somente para indústrias, fábricas, grandes empreendimentos, mas você mesmo esclareceu pra gente que é possível ter uma usina, né? Usina, em loco ou em outro território. E quem quiser ter um pouquinho mais de informação, Diego, como é que faz para localizar a SolarQ, a DBA, para entrar em contato com vocês? Perfeito. E fazer essa opção aí, essa transição energética pessoal? Então, nosso canal de atendimento, nós temos uma loja ali na Avenida Brasil com a Jorge Teixeira, então eu convido nosso ouvinte a nos visitar, enfim, a tirar todas as dúvidas, se tem um carro elétrico ou eletrificado, para utilizar da nossa estação de recarga veicular. Também temos o canal SolarQ no Instagram, @SolarQEnergias. Tá lá, enfim, a gente está sempre gerando algum conteúdo e atualizando. E nós temos também todos os canais, enfim, site solarq.com.br, e estaremos sempre disponível aí para tirar dúvidas e para contribuir com essa transição energética, como a gente tem feito aí. E você trouxe o ponto, eu gostaria de trazer uma última contribuição. Lá eu tive na China em 2015, tive em 2019 e agora em 2023. E Sim. Eu percebi na prática também essa transição, inclusive da China, que é um dos maiores. Nossa, imagina a experiência, hein? Foi muito bacana. Então, agora em 2023, por exemplo, eu já vi um modelo diferente, a mobilidade elétrica muito presente. Então, por exemplo, em Xangai, que foi uma das cidades que eu visitei, 100% da frota de táxi elétrica e muito veículo eletrificado. Esse foi um ponto que chamou muita atenção, porque o veículo elétrico lá, o eletrificado, ele tem uma placa diferente, é uma Sim. placa verde que identifica que o veículo tem. E a gente percebeu uma quantidade enorme de veículos nos grandes centros com essa placa verde. Então, é uma sinalização de que o mundo realmente está mudando, está virando a chave da poluição para fontes renováveis, fontes sustentáveis.
E o Brasil, que já é uma referência, como você falou, bem colocou, a gente já tem aí cerca de 90% da nossa matriz energética sustentável e renovável, e mantendo essa matriz e até expandindo, quem sabe a gente chega aí num sonho de 100% da matriz renovável. Né? Com certeza. Então, a gente quer participar disso, a gente quer tá lá para contribuir também e, enfim, se desenvolver junto com a nossa matriz renovável e a sustentabilidade, por que não? Exatamente. E quando achei interessante quando você fala sobre a sua experiência na China, é interessante imaginar que quando a gente fala dos grandes centros urbanos, a gente imagina aquelas vias congestionadas, com muitos veículos, com muito poluente, né? É a realidade ainda de muitos países também, e de grandes centros urbanos aqui brasileiros, com aquela poluição atmosférica visível, né? Perceptível. Pesado, né? E quando a gente fala de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente fala da ODS 3, que é saúde e bem-estar, né? Então, a gente precisa pensar em cidades, que é o ODS 11, cidades e comunidades mais sustentáveis. Então, olha também o impacto e o benefício quando a gente tira carros de consumo de fontes fósseis, né? Para carros elétricos. Muito provavelmente, a gente tem, né, uma redução dos efeitos dos índices de poluição atmosférica, de poluição sonora também, né? Também. E isso tudo acaba trazendo uma harmonização maior, né? Nos grandes centros urbanos, nessa mobilidade das pessoas e também dos veículos. Então, assim, eu achei muito interessante, eu acho muito bacana a ideia da gente aqui, Diego, na Mega Rádio, com o podcast sobre desenvolvimento sustentável, Sustentabilidade Pod, é que a gente traga temáticas, a gente já falou sobre temáticas diversas e não poderíamos deixar de falar sobre energias limpas e a transição energética. Para que quem está nos assistindo acompanhe e entenda um pouco mais e saiba que a gente, na nossa casa, né, que aqui na Mega Rádio, na minha residência, na minha atuação pessoal, na minha pesquisa acadêmica, a gente pode sempre estar aprendendo mais e contribuindo, né? Eu vou aproveitar aqui para falar, eu sempre gosto de trazer dicas de leituras para quem está nos acompanhando, quem está lá no Instagram, lud.sustentabilidade, sempre tem lá marcado também indicações que a gente tem. E aí eu gosto sempre de falar de um grande professor, que é o Marcos Nakagawa. Ele é especialista em sustentabilidade e ele, né, teve o seu livro premiado no Prêmio Jabuti 2019 com 101 ações. Aí eu geralmente sempre foco aqui, Danilo. Não sei se aqui no meu tá com um delayzinho, mas não sei se dá pra passar aí. 101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo. Então, ele traz dicas simples. São 101 dicas como a gente, no nosso dia a dia, pode ter ações mais sustentáveis. E, claro que, coincidentemente, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aí, eu marquei aqui que o professor Nakagawa, ele fala justamente na sua dica 95, invista em energia solar na sua casa, ou no seu condomínio, ou no seu espaço, né? Pesquise, faça um orçamento, e aí ele traz justamente informações sobre como a energia solar, a energia fotovoltaica, ela pode estar presente sim nas nossas residências, no nosso dia a dia. Aí quando eu pensei, eu falei uma dica, eu falei assim, nada mais justo do que a gente falar do livro de Nakagawa com todas essas dicas aí para ações mais sustentáveis para o mundo. Então, Diego, a gente está chegando no final do nosso podcast. Espero ter você aqui, né? Não somente representando a DBA, a SolarKill, mas também a gente poder dialogar com o Grupo Kiak como um todo, que tem aí uma grande atuação no cenário econômico e social de Vitória da Conquista e também ambiental, né? Quando a gente fala aí de indústrias de plásticos, né? A gente sabe que o Grupo Kiak tem uma grande importância nesse contexto aqui da nossa cidade. E agradecer, te passar aí a palavra para as nossas considerações finais. Espero ter você aqui em outros momentos para a gente exaurir esse conteúdo, que a gente sabe que é um conteúdo complexo, é um conteúdo que a gente tem muitas oportunidades de falar, mas que a gente possa, né, futuramente aí também falar um pouquinho mais sobre essa temática. Te passo a palavra, desde já te agradeço. Perfeito, eu que te agradeço muito pelo convite, foi um prazer estar aqui, enfim, trazer um pouco desse tema que é relevante cada vez mais para os nossos... principalmente nos dias atuais, né? São tantas fontes de geração de poluentes e a gente fica muito feliz de estar trabalhando e contribuindo um pouco para mudar essa realidade. E o Grupo Kiak, como um todo, trazendo essa expectativa de grupo,
é uma empresa que sempre pensou em sustentabilidade desde a década de 90, que o Grupo Quiáquio, ele tem um trabalho muito interessante de reciclagem de plásticos. A empresa que hoje são mais de 200 toneladas por mês que são reciclados e transformados em outros produtos. E o grupo como um todo tem essa visão. O braço da SolarQ também nasceu com esse propósito, além da DBA, que também contribui. Enfim, é um prazer e me coloco sempre à disposição para estar conversando sobre o tema. Muitíssimo obrigado, Diego, a você, em nome da SolarQ, a do Grupo Quiáquio também, estendo os agradecimentos por dispensar do seu tempo, da sua atenção, da sua gentileza, para estar aqui com a gente, né, fora do horário do expediente, para que a gente possa estar falando sobre essa temática que é minha paixão, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Então, agradecer também a oportunidade à Mega Rádio VCA, indicar para que todas as pessoas acessem as redes sociais da SolarQ, do Grupo Quiáquio, da DBA, da Mega Rádio VCA e também do Instagram do Diego. Enge.Diego Andrade. Enge.Diego Andrade e, claro, o meu Instagram, que é o @lude.sustentabilidade. Muitas informações sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e, claro, sobre o nosso podcast Sustentabilidade Pod. Então, a gente encerra o nosso encontro por aqui. Fico muito feliz com a participação do Diego. Agradeço mais uma vez e a gente se vê no próximo programa. Obrigada, boa noite.